Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Até aqui o Senhor nos ajudou. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para este momento de meditação da palavra, momento de oração. Tome a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23. Vamos ao texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que palavra poderosa, hein, meus irmãos? Que palavra poderosa. Estamos diante do livro de Lamentações e o capítulo 3 de Lamentações, ele é marcado por muita dor, destruição. Essa passagem está inserida em um livro que foi atribuído a Jeremias. Isso por volta do ano de 586 a.C., quando o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, aquele Nabucodonosor de Daniel, esse mesmo, junto com o seu exército babilônico, conquistou a Jerusalém. E qual que é o resultado? O templo foi destruído, os muros foram derrubados, a cidade foi saqueada, e diante disso muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Foi um momento de profundo trauma nacional e também a espiritualidade do povo também ficou abalada. Diante desse exílio, diante do templo ter sido destruído, a cidade saqueada, os muros derribados, o povo se sentia abandonado. Dava-se a sensação de que a aliança com Deus havia sido rompida. Diante disso, há um senso de culpa coletivo pelos pecados do povo, especialmente pela idolatria e pela desobediência, porque aquele povo foi levado cativo por conta da desobediência, por conta da idolatria. Jeremias, como um profeta, ele vive de perto essa dor, porque o profeta é aquele que anuncia o que Deus está mandando em meio ao caos, em meio ao problema, em meio à destruição. Então imagina Jeremias ser porta-voz de Deus, ser boca de Deus em meio àquele cenário. E ele não fala como alguém distante, mas ele fala como alguém que está sofrendo junto com o povo. Porém, no capítulo 3, nós vemos que diante de tanta destruição, diante de tanta morte, de arrependimento, Jeremias não perde a fé. E é por isso que nesses versículos do 21 ao 23, ele diz coisas tão profundas e poderosas que nós podemos trazer para os nossos dias. Porque no meio de tanta destruição, o versículo começa dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui nós vemos, irmãos, um ato de gratidão, um ato de lembrar que Deus a todo momento é Deus. Quando nós olhamos para trás e vemos que Deus sempre esteve conosco, isso nos dá certeza que Ele está conosco agora, porque Deus não era, Deus é. Então, se Ele estava conosco, se Ele estava com o povo de Israel, é certeza que agora Ele também está. Mesmo que, ao olhar ao redor, nós vemos destruição, nós vemos problemas, Jeremias diz: olha, eu posso olhar para a destruição, eu posso olhar para o templo destruído, eu posso olhar para a cidade que foi saqueada, mas não, eu prefiro lembrar daquilo que pode me trazer esperança. E é um exercício que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, porque
Só lamenta quem fez isso que Jeremias fez, de olhar para trás. Olhar para trás é um ato de gratidão. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para frente. Sim, você precisa olhar para frente, mas você também precisa olhar para trás. Você também precisa olhar da onde Deus te tirou. Você precisa olhar e lembrar que quando lhe faltou mão, que quando lhe faltou uma ajuda, uma saída, lá estava o Senhor. E é sobre esta verdade que você precisa se apegar. Aqui não é sobre um saudosismo, porque o saudosismo nos impede de andar. Já viu aquelas pessoas que ficam falando, mas no meu tempo era melhor. No meu tempo era melhor, e nunca vive o tempo. O saudosismo muitas vezes nos paralisa. Faz você querer viver um passado que ele não vai voltar mais. Mas aqui quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, eu quero trazer à memória as experiências que eu tive com esse Deus. Eu quero trazer à memória o tempo que eu gozava da presença de Deus, que era prazerosa. Só pode trazer à memória aquele que lamenta. Aquele que não lamenta é porque ele não fez um exame de consciência. Ele não fez um exame de refletir e ver que nesse processo ele não foi tão bom assim. Lamentar, olhar para trás, fazer um exame de consciência é necessário, meus irmãos, para que os erros que cometemos lá atrás ou que ainda estamos cometendo não seja repetido no futuro. Então, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Quantas coisas, meus irmãos, nós temos resgatado na nossa memória, mas muitas vezes nem todas nos dão esperança. Quantas vezes nós nos pegamos lembrando de coisas que não nos dão esperanças, mas só de coisas que minam as nossas forças, nos impedem de caminhar. E aí o versículo continua dizendo no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o que diz, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Interessante. A dinâmica do mundo a qual estamos inseridos é a seguinte: se você comete um erro, você é tirado. Muitas esferas da nossa vida não nos permite errar. E aqui eis alguém que a cada manhã nos dá uma nova chance. É engraçado isso. Pense aí, o que é intolerável para você? Pense aí, qual é a sua régua? Porque todos nós temos um limite, né? Às vezes, ao conversar, nós identificamos o limite do outro. Tem pessoa que diz, não, até aqui eu suporto. Passou disso, tchau. Passou, não, aqui superou meu limite. Aqui foi a gota d'água, o copo transbordar. Mas veja que Deus renova suas misericórdias para um povo que outrora estava fundado em idolatria, em desobediência, um povo que foi levado cativo, exilado na Babilônia, por ser desobediente a Deus, mas mesmo assim, Deus segue sendo a ele fiel. E essa fidelidade não é sobre o povo, mas é sobre Deus. E isso nos ensina algo profundo, que as nossas atitudes não podem ser conduzidas e pautadas ou medidas pelo comportamento do outro. Porque, torna a dizer, isso não é sobre você, é sobre o outro. Então Deus continua sendo fiel, porque Ele é fiel. Independente se o povo é idólatra, desobediente e agora está lamentando um tempo de bonança que ele tinha com Deus. Então pensa aí a sua régua. Por qual motivo você deixa de ser fiel? Ou então, por qual motivo você desiste de determinada pessoa?
Eis aqui aquela pessoa que a cada manhã renova a misericórdia. Talvez hoje você não tenha misericórdia do seu vizinho, do seu parente, do seu irmão de comunidade. Mas saiba que ao abrir os seus olhos pela manhã, Deus já tinha renovado sobre você a sua misericórdia. Parou para pensar nisso? Pense nisso. Pense nisso. Talvez a sua régua de misericórdia é curta, mas ao abrir os olhos, hoje Deus já renovou as misericórdias sobre a sua vida. E grande é a sua fidelidade. E aí nós entendemos o versículo 22. Essa é a causa de não sermos consumidos. Sabe qual é a causa de não sermos consumidos? Porque Deus não nos julga como nós julgamos o outro. A régua da misericórdia do Senhor não é a nossa régua. É por isso que não somos consumidos. E quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, comece o dia agradecendo pela fidelidade de Deus. Pela fidelidade de Deus. A fidelidade dele não é medida pelo que você tem ou pelo que você é. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje há graça renovada sobre sua vida. E se a graça renovada é um favor imerecido, é mais uma oportunidade, não vá desperdiçar. Segundo ponto, confie que Deus está agindo, mesmo que você não veja. O fato de você, às vezes, não se arrepiar, não chorar, não quer dizer que você não está sendo cuidado. Não quer dizer que Deus não está caminhando com você. A fidelidade do nosso Senhor é maior do que as nossas incertezas. E por último, tenha esperança. Tenha esperança. Jeremias, no meio de caos. Talvez você está dizendo, pastor, é porque você não está na minha pele. É porque você não sabe o que eu estou passando. E é verdade, eu não sei o que você está passando. Isso é fato, eu não estou na sua pele, não estou calçando os seus sapatos. Mas Jeremias, no meio de um caos, ele procurou trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele poderia se deixar levar pela circunstância e dizer, realmente, está tudo acabado. Mas só o Senhor transforma cativeiro em alegria, meus irmãos. Só o Senhor transforma a luta em festa. E foi isso que ele resgatou. Ele lembrou, eu tenho um Deus que me guarda. A esperança não é ilusão, é confiança no caráter de Deus. Então eu não confio porque a minha confiança é grande. Eu confio porque o Senhor tem um caráter a qual é digno para que eu deposite confiança. Em quem você tem depositado confiança, irmãos? Amém? Vamos orar? Pai de bondade e misericórdia, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Nos ajude, Senhor, pois muitas vezes queremos largar tudo. Muitas vezes, ó Pai, o nosso senso de misericórdia facilmente é superado, enquanto a cada manhã o Senhor renova suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.